Estamos aqui no Mosaico Fotogaleria, nos despedindo da exposição Outras Américas de Sebastião Salgado. E para quem não veio, não teve oportunidade aqui de vir ver a exposição, né, de acompanhar de perto, de vir conferir aqui, eu vou fazer uma visita guiada, que é a visita que a gente estava fazendo aqui para as pessoas que puderam estar aqui e ver isso tudo de perto, né? Então aqui nós temos essa apresentação, né, a ocupação do espaço foi dessa maneira, são 22 fotografias e esse trabalho é o Outras Américas, é um trabalho que o Sebastião fez, o primeiro grande trabalho dele, né, o primeiro grande projeto que ele realizou. Então aqui tem um texto que foi retirado do livro, né, que gerou essa série, né, o Outras Américas, é um relato do Sebastião que ele conta o momento que ele vivia e como foi como surgiu essa ideia, né. Ele e a Lélia, em 1969, eles saem do Brasil, fugindo da ditadura, e se exilam em Paris, na França. E em 1973, o Sebastião abandona a carreira de economista e ele e a Lélia decidem que ele ia se dedicar à fotografia. E então ele começa os primeiros trabalhos dele, trabalha para a agência Sigma, para uma outra agência, e no meio desse período aí, em 1977, o Sebastião já tinha um sonho de fotografar a terra dele, né? Fotografar o Brasil, fotografar a América. Então ele decide criar o projeto Outras Américas. Então, só que ele não podia vir para o Brasil em 1977 porque ele ainda estava com o passaporte retido. E se ele viesse para o Brasil, ele seria preso pela ditadura. Então ele começa o entorno da América, no entorno do Brasil. Então ele vai para o Equador, Peru, Bolívia, ele passa por Chile e Uruguai, depois sobe para Guiana e México, né? Em 1980, o Sebastião, com a anistia, ele vem ao Brasil e ele vem para Vitória, aqui em Vitória, no Espírito Santo, aqui muito perto da galeria. Ele tinha uma irmã que morava aqui na Mata da Praia e ela empresta para ele um carro e ele segue para o Nordeste, onde fica 6 meses, né, fotografando e continuando esse projeto. Então agora nós vamos apresentar as fotografias. Aqui é uma fotografia na comunidade de São Vicente, na UTEC, no Equador, feita em 1982. Essa fotografia, o Sebastião fala que ela representa um pouco da religiosidade, né? As primeiras 4 fotografias representam muito essa religiosidade. E ele fala aqui que é como se fosse, a imagem representa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A gente vai reparar que essas fotos do Sebastião, ou seja, ele tinha 4 anos como fotógrafo profissional, né? Então era um olhar ainda se formando. Ele ainda é são fotografias retiradas de uma maneira, produzidas de uma maneira bem espontânea. Boa parte delas não são pousadas. Aqui é no Vale do Amanhecer, em Brasília, ali em Goiás, né? Aqui já retrata um pouco do que o Sebastião demonstraria mais à frente também, desses retratos que ele consegue, essa entrega das pessoas, né? Como se esse olhar transmitisse, né, aquilo que a pessoa tá sentindo, ou ele consegue uma entrega, né, do personagem, né? A sua abordagem, a forma dele lidar, né? É um olhar muito humanista, né? Então a gente vai ver que ele roda pela América, né, sem chegar nos Estados Unidos e fotografando comunidades periféricas, né, pequenos vilarejos, para enxergar uma população mais afastada dos grandes centros, sem muita interferência, né, da evolução, né, de tudo, né, que a sociedade vai criando. Então são comunidades mais puras. Aqui é a tia Neiva, que era a líder espiritual lá desse Vale do Amanhecer, né? Aqui a gente já tem umas cenas produzidas já no Nordeste, crianças brincando com ossinhos de cabrito,
Então é uma cena muito bonita. Aqui a gente tem dois exemplos do que seria essa luz, né, que o Sebastião protagonizou nas suas fotografias, que é o contraluz, né? Essa cena aqui é maravilhosa, uma divisão aqui bem, uma fotografia com, digamos, 5 personagens diferentes que cada um talvez desse uma foto, né? Essa mesa organizada, é um interior do Nordeste, em Caxuxa, no Maranhão. Essa foi nessa viagem que ele pegou o carro emprestado. Aqui a gente já tem uma cena bem com uma luz bem renascentista, né? Essa luz que vem da janela ali, bem suave, bem dramática. Muito bonita essa fotografia, né? Tem um personagem ali atrás, né? Ele conta para nós, que ele contou aqui, né, que ele fotografava com ISO 400 e puxava o filme para 200 para que ele tivesse justamente esses detalhes na sombra. Você vê, esse cara aqui na ponta aqui, ele não tem a mesma iluminação que esses dois primeiros aqui, né? E aqui ele conseguia recuperar isso também, manipulando os químicos e tudo mais, né? Aqui a gente tem uma cena que ele nos contou que é um atendimento médico no Equador, esse também no início do trabalho, em 78, e a gente pode reparar como é que a luz, né, atrai o olhar do fotógrafo, né? Ele foi atrás dessa luz, é uma luz cênica, né? Parece um espetáculo, um teatro, né? Um palco, né? Mas é o palco do cotidiano, né? A luz, como ela transforma, né, uma cena e uma forma da gente enxergar as coisas. Aqui também um outro contraluz. Ele contou que isso aqui era uma reunião clandestina de trabalhadores que estavam se reunindo no Peru em 1977 também, na ditadura. Era uma reunião clandestina, então a gente pode observar também os detalhes, né? Um carneiro aqui, uma ovelha, né? Um cachorrinho ali, e eles comendo, bebendo aqui alguma bebida quente aqui que estavam fazendo aqui, um chá provavelmente, ou as batatas cozidas, né, que eles fazem no Peru. Aqui uma outra foto bem no início do trabalho, em 77. Provavelmente estava acontecendo algum comício, alguma coisa ali contra a ditadura e tal. E são os assuntos que interessavam a ele, né, essa questão social. E essa foto tem um detalhe muito interessante, que é essa criancinha aqui abraçando o pai, né? A gente repara também nas vestimentas, né? Bem surradas, né? Pessoas muito simples, muito humildes, né? Que sempre atraíam o olhar do Sebastião, né? Aqui já é uma cena em Oaxaca, no México, onde ele usa bem no primeiro plano essa agave aqui, que é a planta que se produz o mezcal, a tequila, né? Com essas crianças aqui, provavelmente sentindo muito frio, né? E essa, digo que é a foto dele mais diferente, assim, ele tem uma composição muito correta, né? Muito, entre aspas, perfeita, assim, né? Ele produz as fotografias com um cuidado muito extremo, né? E essa foto foge um pouco mais, eu acho. Não que ela seja pior do que as outras de forma alguma, mas ele usa esse primeiro plano maior, assim, né? E me chamou mais atenção por isso. Aqui a gente já vai ter uma fotografia bem mais a cara do que se tornaria um Sebastião Salgado, né? Essas expressões dramáticas, né? Ele tem uma curiosidade muito grande com as fisionomias, com como que os povos são diferentes, né? A gente pode ver que ele vai mostrar isso tudo no trabalho dele futuro, né? Esse cachorrinho aqui também, que muita gente acha que é uma ovelhinha, né? Aqui ela também segura um passarinho. Então acho que é uma cena muito bonita também, ali em Atillo, em Chimborazo, no Equador, 1982. Aqui já é uma cena mais comum para nós, né, brasileiros, uma festa religiosa em Juazeiro do Norte, no Ceará. Essas crianças vestidas de anjinho também, uma das fotos dele que são bem conhecidas e bem bonitas, né? Aqui a gente pode ver o brilho da cópia fotográfica, tá vendo? É importante a gente falar que essas fotos são originais, são impressas lá pelo escritório do Sebastião Salgado, ele mesmo trouxe e nos entregou, né?
Essa cena também é uma composição muito legal e muito interessante da gente ver, porque ele retrata aqui um caminhão com trabalhadores na comunidade na cidade de Oruro, na Bolívia. Isso aqui é uma altitude extrema, 4.000 metros por aí. Então ele sempre preocupado com o trabalho, como é que essas pessoas, nas condições aqui, né, de risco de vida mesmo, né? E aqui a gente enxerga um cemitério. Então ele pega aqui, tem uma caixa com seres, com homens, né, vivos ali, trabalhadores, e aqui outra caixa com os homens e humanos que já se foram, né? Então é uma foto que provoca essa reflexão, né? Seguindo aqui na exposição, a gente tem essa cena em Hualpa de Jiménez, uma comunidade também de altitude lá no México, feita em 1980, um cemitério, talvez durante uma festa dos mortos. A gente pode ver aqui esses cachorros, uma posição aqui bem central, fica bem interessante essa fotografia. Tem uma névoa também que traz esse mistério, né, do cemitério. A gente pode ver algumas senhoras aqui visitando esse cemitério. Ó. Bem interessante também. O México tem a questão do culto aos mortos, né? Tem a Festa de los Muertos também, que é bem marcante. Aqui já uma das fotografias que marcaram esse trabalho, né? Que foi, eu acho que foi a capa do primeiro livro, que foi lançado em 1986. Esse trabalho durou de 77 a 1984, né? E é muito bonito isso aqui, representa muito essa questão do topo dos... Aqui no caso é na Sierra Madre, né? Essas fotografias, essas três aqui são na Sierra Madre, mas também remete aos nossos Andes aqui também, né? É uma região muito montanhosa, né? E as montanhas são muito importantes para esses povos andinos e da América Central, né? Você vê aqui, o Sebastião fala que esses homens estão carregando os caixões para o céu, né? Então, porque é uma comunidade, essa comunidade de Hualpa de Jiménez, ela não tem estrada. Então, as pessoas têm que transportar tudo nas costas, assim como esses homens estavam transportando, né? Essa cena é de 1980, é uma foto também sensacional, né? Aqui nós já vemos esses pés também, que marcaram muito também. Essa fotografia marcou bastante, né? A forma como um detalhe em uma fotografia ele consegue representar a situação de vida das pessoas, de trabalho, né, a condição humana, né, dessas pessoas. Então, e o que veio depois a marcar o trabalho do Tião, né, dessa forma como ele enxerga o mundo e como ele se preocupa com essas pessoas, né. Aqui mais um retrato desse também, que seria a marca dele, né, de ter esse olhar, de se preocupar com essas pessoas, com essa fisionomia, de mostrar pra gente, né, aqui o detalhe do chapéu, provavelmente são uniformes de escola, né, que esses meninos estão aqui, um cacto ali atrás, uma casinha aqui. Então é uma região de altitude também, é Chimborazo, no Equador. Aqui já temos uma cena de um casamento aqui no Nordeste. Então no livro a gente vê a sequência desse casamento, tem uma fotografia outra também muito interessante. A gente até fala que esse casamento aqui a gente não sabe como é que estava a situação aqui, que a cena não estava muito alegre não, né? Em Cansação, na região do Sisal, lá no sertão da Bahia. Essa é uma outra cena muito interessante, muito curiosa, né? E o Sebastião contou a história dessa foto, que são homens que trabalham durante toda a semana, né, de segunda a sábado, e na sexta-feira, no sábado, no domingo, eles bebem até cair, que são os borrachos, que é muito comum isso na América Latina, né, em muitos interiores, em muitas cidades, Argentina, Chile, tem uma cultura, né, que não é tão saudável, né, mas eles bebem mesmo até cair e ficam aí nessa situação. Tem outra fotografia também que mostra uma cena dessa. E essa foto é uma foto clássica, né? Uma foto de uma composição ímpar, né? Essa senhora aqui, que ele fala que era um prostíbulo, né? Uma prostituta,
que estava aqui nessa janelinha, ele estava ali preparando para fazer uma foto dela, né, usando essas linhas, esses quadros, esse grafismo aí dessa parede, né, dessa porta. E quando de repente chega essa menina, né, com esse sorriso aqui, como se tivesse sido flagrada, né, com essa maçã do amor, ela vendendo a maçã e ela comendo ali ao mesmo tempo, né. Então é isso, pessoal, assim, para nós foi um grande prazer, a gente tem uma gratidão, a gente também apresentou aqui vários livros do Sebastião, tivemos centenas de visitantes, então foi um grande prazer para Mosaico receber Sebastião Salgado aqui, e só temos a agradecer a todos que nos apoiam, que torcem por nós aqui e que apoiam a Mosaico Fotogaleria. Muito obrigado. E que venha mais, né? Essa exposição fez parte do Encontros com a Fotografia e em breve teremos nova programação. Muito obrigado.